Olá, paz e bem. Eu me chamo Marcos Cavalcante. Eu venho inaugurando esse diálogo que envolve a linha de inteligência espiritual e criatividade em grupo. Essa linha, ela nasce como necessidade de radicalizar a natureza em nós nesse novo milênio. Esse é um milênio onde os grupos eles se organizam dentro de uma complexidade que é determinada pelo movimento de interdependência entre tudo que existe. Por efeito, pessoas e grupos estão vivendo um processo de adaptação permanente. Esse processo de adaptação, ele é decorrente das provocações entre o meio ambiente e a vocação e a natureza de cada grupo e pessoas. Para isso é importante nós exercitarmos a compreensão de que a natureza e o ambiente social hoje nos convida particularmente não mais só dizer como algo deve ser, mas sobretudo como algo pode ser. Para falar como algo pode ser, eu preciso compreender o conceito de identidade. E essa identidade, ela é a íntima relação entre natureza e cultura. E isso envolve um processo onde, no caso dos humanos, está um processo evolutivo que envolve nível de consciência e estados de consciência. Pensar junto soluções comuns dentro desse mundo complexo requer o alinhamento dos níveis de consciência. Alinhamento não quer dizer nivelamento. Alinhamento quer dizer que os níveis de consciência, construídos em caminhos diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, eles se juntam olhando para uma direção comum. Essa direção comum é um foco, é um objetivo, é uma proposição, é um sentido. Para isso é importante a integração de valores que possibilite o diálogo, favorecer a descoberta de algo novo. Essa identidade, enquanto potencialidade, ela é um campo de possibilidades infinitas. Para nós compreendermos o campo de possibilidade infinita, é importante nós sintonizarmos com o conceito de que a potencialidade ela é perfeita, ela é boa e ela é bela. Buscar a sintonia com o conceito de perfeição é extrapolar aquele nível de consciência que reduz aquela potencialidade ao nível de consciência em que ela se encontra. Dizer como algo pode ser significa provocar situações e experiências para que aquela identidade, enquanto potencialidade, transgrida a cultura em que ela se encontra, para que ela se revele na sua natureza nessa perspectiva do belo, do perfeito e do bom. Para isso é preciso nós desenvolvermos um olhar qualitativo. Esse olhar que procura descobrir as possibilidades daquela identidade. Só que você que olha e o grupo que olha também são identidades diferenciadas. Como diz Humberto Maturana, o neurobiologista chileno, nós somos cegos à cognição do outro. Ser cego à cognição do outro significa dizer que tudo que nós enxergamos é uma projeção da própria estrutura neural que se encerra no nosso código genético. Culturalmente, nós adotamos códigos, referências comuns. Mas o modo como desenvolvemos isso, o modo como encaminhamos o olhar, o modo como pronunciamos a vida e como nos adequamos à realidade, está profundamente enraizado nessa própria natureza. Então, nós quando nos encontramos com o outro, o que nós realizamos fundamentalmente como algo novo e significativo? A provocação e a adaptação do outro na perspectiva de nós mesmos. A outra pessoa se renova pela perspectiva do convite, que tem a ver com a característica da minha identidade que a provoca e a perturba. É bem fácil nós visualizarmos essa imagem através da interação entre os 4 elementos. Na natureza, no mundo ocidental, nós elegemos como 4 elementos básicos da natureza o elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar e o elemento água. Esses elementos são identidades, são potencialidades.
combinadas um com o outro, vão gerar perspectivas diferentes. Essa combinação requer o entendimento de que um dos elementos convida o outro a uma pronúncia. Isso é um movimento, isso é uma dança de interação. A linguagem criada pela cultura, ela é apenas uma maneira que nós elegemos para ilustrar o registro dessa adaptação natural frente ao outro. Quando o ar convida a Terra a um movimento, isso significa dizer que a Terra será provocada a levantar poeira. Quando o ar convida a água a um movimento, ele provoca ondas. Quando o ar convida o fogo a um movimento, ele provoca a combustão. Quando o ar interage com o próprio ar, ele gera aí um ciclone, ele gera aí um movimento revolucionário e transformador. E assim cada elemento com cada elemento. Compreender esse princípio, essa lei da natureza, que nos revela que somos potencialidades que se provocam mutuamente e que a natureza e a cultura produz cultura e a cultura gera significados e esses significados ficam na memória e a gente dialoga a partir desses significados como algo tangível, como algo apropriado, como algo que pode ser percebido. E isso não pode ser confundido com a própria natureza, porque a natureza é o campo das possibilidades. Possibilidade nos leva ao infinito. A inteligência espiritual e a criatividade, portanto, denota esse fenômeno de interação, adaptação e transformação. A inteligência é a nossa capacidade de compreender, de apropriar, de dominar, de perseguir e de ir além. Essa inteligência espiritual é a nossa capacidade de transcender o olhar para além do nível de consciência em que nós nos encontramos, acessando estados de consciência mais ampliados. Para quê? Para dar forma à vida. Essa vida que nasce na interação com o outro. No meu encontro com o outro, eu estou vivificando esse outro, através de algo que fazemos juntos. Vivificar é mover, é gerar vida e abundância. Portanto, criar é dar forma na perspectiva de vivificar, junto com o outro, criando movimentos diferentes para que cada um possa se expressar na sua perspectiva. Eu já disse em outro vídeo que isso eu chamo de potencializar-se potencializando. É o que na realidade acontece num processo de inteligência espiritual e criatividade. Todas as pessoas envolvidas num processo de interação, no fundo elas estão se potencializando, potencializando a outra, através de ferramentas, através de métodos, através de uma linguagem em que possa ilustrar essa vivência de interação, adaptação e transformação. Esse processo adaptativo a que a vida nos convida a todo momento, hoje ela está muito mais acelerado devido à complexidade. Isso não quer dizer que isso é uma característica só dos nossos dias. Isso é desde que o homem é homem, que a mulher é mulher, que o ser humano interage em sociedade. Mover-se, criar e transformar faz parte da natureza humana. Tomar a autoconsciência sobre isso é o nosso desafio nos nossos dias. Dizer como algo pode ser, isso requer a autoconsciência das nossas intenções, dos nossos propósitos, da nossa natureza, para que possamos nos responsabilizar, nos comprometendo com aquilo que fazemos, assumindo o diálogo com os efeitos dessa ação. Inteligência espiritual e criatividade é esse caminho onde eu dou sentido à vida, na interação com o outro, gerando formas infinitas na maneira de ser, de estar, descobrindo como algo pode ser. Nessa perspectiva, a nossa identidade, ela se expande, ela cresce cada vez mais quando um se interessa pelo outro na perspectiva de saber como algo pode ser mais do que aquilo que vemos como é. Esse algo hoje dentro da realidade social passa pela ideia de necessidades. Que necessidades a realidade nos apresenta? A necessidade é de movimento sempre. Esse movimento ele pode ser da vida, esse movimento pode ser mecânico, esse movimento ele pode ser natural. Aonde nós nos encontramos irá dizer que movimento é esse. O fator regulador da autonomia desse processo é a autoconsciência.
Então a inteligência espiritual e a criatividade requer de você, requer de mim, um processo autoconsciente. O que é autoconsciência? É saber que sabe. É saber que sabe, é saber da intenção, é reconhecer o desejo, é ter a clareza e a transparência de manifestar esse desejo junto com o outro. É reconhecer a verdade que nos integra em unidade, favorecendo essa diversidade. Venha ampliar esse diálogo comigo. Eu dirijo o espaço Fonte Viva, que é um lugar que foi criado para provocar essa inteligência e a expansão da compreensão dos fenômenos que giram em torno desse processo de inteligência espiritual e criatividade em grupo, para favorecer a interação dos grupos nesse novo milênio. O nosso compromisso é que você descubra com o outro de maneira mais livre, de maneira mais espontânea, de maneira mais alegre e entusiasta, como algo pode ser. Para onde vocês vão juntos? Como podem ir? Como vão chegar? Aonde vão chegar? Esse como não é uma receita, são princípios e regras que apontam direções. Como você vai chegar com o outro, o processo é quem vai dizer. Mas nós nos comprometemos de organizar princípios e regras fundamentadas na lei do movimento, da natureza e da complexidade que favoreçam esse exercício do pensar junto e não igual. Porque eu e você somos diferentes porque somos complementares. E somos complementares porque necessitamos nos potencializar mutuamente. A complementaridade não tem a ver com o que você vai me dar, mas como você me provoca a adaptação junto a você. Essa é a dança da vida. Esse é o movimento criativo. Junte-se a nós nesse diálogo. Acesse o blog marcoscavalcante.fv.blogspot.com. Venha integrar o seu olhar comigo e ampliar esse diálogo de inteligência espiritual e criatividade em grupo. Seja mais, seja melhor, seja suas potencialidades infinitas, no compromisso de dar mais forma à vida para que a vida se torne mais e melhor, porque eu, com você, sou sempre muito mais. Um grande abraço.